para abençoar a vida uns dos outros. Amém? Muito bem. Carta aos Hebreus, nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 4, até o final do capítulo 2. Então, você pode ficar sentado, uma leitura mais extensa, porém, em reverência e prestando bastante atenção. Diz assim o texto: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros lavareiros de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com forte alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto, tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor, estamos mais uma vez diante de Ti, e estamos diante da Tua palavra. Precisamos de graça e misericórdia. Precisamos do consolo, do conforto, e se for necessário, o confronto do Senhor nessa noite. Fala conosco de maneira poderosa. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a capacidade de compreender a Tua palavra, de aplicar e de colocar em prática, Senhor, aquilo que Tu farás conosco. Precisamos de Ti. Não somos capazes de compreender,
nós desejo de cumprir a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém? Todos nós já ouvimos falar de anjos. Anjos são figuras fascinantes. Relatos de visões de anjos são extraordinários. Relatos de experiências com anjos são maravilhosos. Nós temos uma grande expectativa quando ouvimos falar a respeito de anjos. Temos o desejo de vê-los. Ouvimos falar de irmãos que tiveram experiência de ter visão com anjos. Eu particularmente nunca tive. Os únicos anjos que eu conheço são de carne e osso. Anjos que são bênçãos na nossa vida. São pessoas que Deus usa para nos abençoar. Mas os anjos dos quais nós estamos falando, e que o autor aos Hebreus aqui fala, são anjos que são espirituais. São seres angelicais, espíritos ministradores, são criaturas de Deus, que existem para o louvor do Senhor, para a glória de Deus e para servirem, como diz a palavra do Senhor, aqueles que vão herdar a salvação. Na história antiga do povo hebreu, havia também essa fascinação pelos anjos. Havia muitas histórias, havia muitos relatos de presença de anjos. E na época de Jesus, na época em que a religião judaica estava estabelecida, logo após a vida do Senhor Jesus, a subida dele aos céus, o estabelecimento da igreja, o povo de Deus, os herdeiros da promessa, os descendentes de Abraão, eles estavam cada vez mais distantes do Senhor. Por isso, eles desenvolveram uma angelologia muito elaborada. Eles desenvolveram uma teologia baseada na existência dos anjos, de forma muito elaborada, onde anjos das mais variadas formas executavam as mais variadas funções. E entre as principais funções desses anjos estava levar as orações a Deus e trazer mensagem de Deus aos homens, criando assim um sistema de mediação. Eles estavam tão longe do Senhor, eles já não ouviam mais a voz de Deus. Então eles começaram a estudar sobre os anjos, a desenvolver uma teoria, um sistema de relacionamento com Deus através dos anjos. Mas não vamos entrar nesses pormenores, porque isso não nos interessa. Não interessa a nossa meditação aqui. Se você estiver tempo para estudar sobre isso, há um vasto material disponível sobre a angelologia, que é a teologia ou a ciência que estuda os seres angelicais. Mas assim, faça isso se você já tiver feito o seu livro da Bíblia, se você já tiver falado de Jesus para alguém que ainda não conhece o Evangelho, se você já tiver tido o seu momento de discipulado com alguma pessoa que você esteja discipulando, se você não tiver feito todo o seu trabalho, está sobrando tempo, aí você se preocupa com isso. Porque não é uma preocupação urgente para nós, mas urgente para nós entendermos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho, fazermos discípulos de Jesus, cuidarmos das nossas obrigações, lermos a palavra de Deus, e aí quando sobra
além de não serem mediadores, o seu esplendor, a sua glória, a sua obra, o seu caráter e o seu status não podem ser comparados ao status de Jesus. Então, o autor aqui aos Hebreus, ele usa essa fascinação, essa admiração, esse valor que os judeus davam, os hebreus davam aos anjos, às figuras dos anjos, e ele começa a dizer: olha, se vocês dão tanta importância assim aos anjos, é importante que vocês deem muito mais importância a Cristo. Porque aqueles que negligenciaram a mensagem que foi trazida pelos anjos sofreram um castigo muito duro, só que um castigo muito pior sofrerá aqueles que não devem ouvir a mensagem do Filho, porque Jesus é maior do que os anjos. A comparação que o autor aqui faz, o tema da nossa reflexão de hoje é a comparação de Jesus e dos anjos. E nós queremos juntos aqui, irmãos, meditarmos um pouco sobre essa diferença, meditar sobre como nós podemos entender a revelação da autoridade, da obra e do status de Jesus, de quem Jesus é, de qual é o poder e a autoridade que ele tem, da obra que ele realizou, e no momento em que Jesus, da forma como se encontra hoje, para que possamos não nos encantarmos com as figuras dos anjos, mas a nossa proposta dessa noite é sairmos daqui um pouco mais encantados com Jesus. Olharmos para Cristo de uma forma mais atenta, olharmos para Jesus de uma forma que possamos nos encantar por Ele, pela sua obra, pela sua autoridade, pelo status que Ele possui hoje, porque nós até poderemos ter experiência com os anjos, com termos visões com anjos, enxergar os anjos. É normal os cultos pentecostais, os heróis do Senhor estão voando por aqui. Alguns anos atrás nós cantávamos: tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo. Se os anjos estão realmente voando nesse lugar, louvado seja Deus, serão bem-vindos aqui, mas nós estamos aqui por causa de Jesus. Porque melhor do que os anjos estarem aqui é saber que o Filho de Deus se encontra neste lugar, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, se as figuras dos anjos nos encantam, nos impressionam, mais impressionante para nós deve ser o fato de que Jesus está presente. Amém? Então, olhando para o texto, gostaria que vocês estivessem com a sua Bíblia aberta, acompanhando. O autor vai falar para nós que o Filho é superior aos anjos. O Filho é superior aos anjos, está escrito no verso 4. Ele diz o seguinte: tendo se tornado tão superior aos anjos, convertou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, Jesus está acima dos anjos. Ele tem um nome que é muito mais excelente do que o nome dos anjos. Nós sabemos alguns nomes de anjos: Gabriel, Rafael, Miguel, eu só sei esses três. Eu estava estudando ontem, tem mais um monte de nome de anjos. E os judeus sabiam o nome de vários anjos, a sua hierarquia, a sua função, mas o autor aos Hebreus falou assim: olha, Jesus ele se tornou muito superior aos anjos e tem um nome muito mais excelente. Então, muito melhor do que você saber o nome de cada anjo, a função de cada anjo, você conhecer Jesus. Porque Jesus é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos porque ele tem uma origem superior à origem dos anjos. O verso 5 diz que Jesus ele não é uma criatura de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos foram criados por Deus. Os anjos eles são fruto da obra das mãos de Deus. Eles são criaturas criadas para a adoração, para o louvor, para a glória do Senhor. Mas Cristo não foi criado. Cristo é eternamente gerado pelo Pai. Ou seja, Jesus ele não foi criado, Jesus ele não foi feito, Jesus ele não nasceu, ele existe desde a eternidade, assim como o Pai existe desde a eternidade, assim como o Filho existe desde a eternidade. Ele não precisou que ninguém o criasse, ele não precisou que ninguém o gerasse, ele é eternamente gerado. Ele é Deus. Então anjos são figuras extraordinárias, mas são criaturas de Deus, e Jesus é muito superior pela origem dele, ele é eternamente gerado com o Pai. Jesus é superior aos anjos devido à sua exaltação pelos anjos da terra. No verso 6 nós vemos que Jesus está sendo exaltado pelos anjos. Novamente
também na ocasião da ressurreição de Jesus, um anjo veio para dar a notícia, conforme acabamos de contar agora. Então Jesus ele é superior por causa da exaltação dos anjos à pessoa dele na terra. Jesus é superior aos anjos, versos 7 a 9, porque enquanto os anjos recebem poder para executar os decretos de Deus, o Filho reina soberano no trono do universo. Jesus está no trono do universo, Jesus está reinando sobre toda a terra, Jesus reina sobre toda a criação, mas os anjos estão aqui, eles executam a obra de Deus, eles executam os decretos de Deus, mas o Filho é soberano. O Filho ele está assentado no trono, de onde reina sobre toda a criação. Jesus é superior aos anjos devido à sua eternidade e imutabilidade, que lhe confere poder para criar e consumar todas as coisas. Está aí nos versos 10 a 12, o texto que nós lemos, no capítulo 1. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles perecerão como veste. Como manto, como os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudadas. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus é superior aos anjos, porque Ele é eterno, Ele subsiste antes da criação, tudo foi criado por causa dEle, tudo foi criado a partir dEle, tudo foi criado por Ele, e depois que tudo isso acabar, Ele continuará existindo, Ele continuará reinando, Ele continuará soberano. Jesus é superior aos anjos, porque devido à sua exaltação, na glória do Pai, enquanto na terra o Senhor verdade a salvação são assistidos pelos anjos, e os seus inimigos aguardam o seu julgamento e condenação. Então, Jesus está superior aos anjos também, porque os inimigos não têm poder contra ele. Os anjos estão aqui, estão servindo aqueles que vão herdar a salvação, como diz a palavra do Senhor, são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Enquanto isso, Jesus está exaltado na glória do Pai. E os seus inimigos aguardam o seu julgamento e a sua condenação. Os inimigos de Jesus não têm poder nenhum contra ele. Por isso Jesus é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos por causa da sua origem. Ele é superior aos anjos por causa da sua exaltação na terra, pelos próprios anjos. Ele é superior aos anjos porque ele reina no trono do universo. Ele é soberano aos anjos porque tudo foi criado por ele. E tudo nesse mundo vai se acabar, e ele permanecerá para todo sempre. E Jesus é superior aos anjos, porque os inimigos não têm poder algum contra ele. No final, todos serão julgados e condenados enquanto ele reinará no trono do universo. Aleluia. Tendo feito essa explanação sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, então agora o autor passa no capítulo 2 a nos ensinar por que nós devemos dar mais ouvidos até a palavra de Cristo do que a palavra dos anjos. Porque ele vai fazer um paralelo, dizendo que nós devemos nos apegar com firmeza à verdade proferida por Jesus. E ele vai usar um exemplo. Ele vai dizer no verso 2, que por causa do castigo sofrido pelos que negligenciaram, ou seja, desdenharam da mensagem dos anjos, que trouxeram a lei para o povo hebreu, essa mensagem que era inferior à mensagem do Filho, ela não poderia ser negligenciada, e aqueles que negligenciaram pereceram. Os judeus acreditavam que no Monte Sinai, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, são os anjos que trazem os 10 mandamentos para Moisés. Eles criam nisso. Porém, eles negligenciaram a lei, negligenciaram a mensagem trazida pelos anjos ao povo hebreu. E porque negligenciaram, não entraram na terra prometida. Sofreram o castigo, morreram todos no deserto. Eles rejeitaram a mensagem trazida pelos anjos, a lei trazida pelos anjos. E essa lei era uma lei inferior à mensagem do Filho. A palavra dos anjos era inferior à mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da verdade, a mensagem do Evangelho. E o autor do verso 2 ele fala: para onde escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E tendo como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação?
escreve algumas coisas que nos deixam, que nos fazem entender ou nos ajudam a entender como é que eu sei se eu estou negligenciando. Primeira coisa, primeiro sinal de negligência, a grande salvação, deixar de dar atenção às coisas de Deus e a salvação que por Ele nos é conferida, ao desprazer crescente pela leitura bíblica, ao desejo de nos ausentarmos das assembleias dos santos de Deus. Quando eu e você deixamos de dar atenção às coisas de Deus e a salvação que Ele nos deu, quando deixamos de ter prazer na leitura da palavra, quando temos o desejo de estar ausentes, ou seja, não temos vontade de estar na igreja, isso é sinal que estamos negligenciando tão grande salvação. Segunda coisa, quando nós somos absorvidos pelos interesses terrenos e egoístas, quando tudo que nós desejamos são as coisas desse mundo, quando tudo que nós queremos é satisfazer o nosso próprio ego, isso é sinal de negligência da grande salvação. Quando permitimos que o coração amorne para com Cristo, para com o seu sacrifício, para com o amor de Deus, que foi quem nos propiciou esse sacrifício, quando a mensagem da cruz já não nos é interessante mais, quando o sacrifício de Cristo já não tem valor para nós, quando a nossa paixão por Jesus deixa se esfriar, se amornar, quando nós não temos mais brilho nos olhos para falarmos do Evangelho, isso é sinal que estamos negligenciando tão grande salvação. Quando nos ocupamos mais com negócios e novidades desse mundo, ao invés de nos preocuparmos com o mundo vindouro, com a vida de nosso Senhor. Irmãos, hoje falar da vida de Jesus não é tão agradável mais. As pessoas não se interessam mais pela vida de Jesus, pelo fim dos tempos. As pessoas não têm mais prazer de gritar a plenos pulmões: arrependa-se porque o fim está próximo, Jesus está voltando, você precisa entregar sua vida a Cristo, porque Jesus, Ele disse que viria ao mundo e veio, Ele disse que morreria e morreu, Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, Ele disse que voltaria e Ele vai voltar. Mas quando nós não temos mais interesse por essa mensagem, quando nós não temos mais prazer em propagar a mensagem de Cristo, e quando as nossas obrigações, os nossos compromissos, os nossos negócios são mais importantes do que a volta de Jesus para nós, isso é um sintoma, isso é um sinal de que estamos negligenciando a grande salvação. Quando perdemos a consciência de Deus, eu chamo esse perder a consciência de Deus de ateísmo prático, porque o maior ateu não é aquele que fica gritando que Deus não existe, mas o maior ateu é aquele que até acredita ou até diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Ele levanta pela manhã, faz as suas atividades, vai dormir à noite, não se lembrou num instante sequer de Deus. Isso é ateísmo, isso é ser ateu. Isso é sinal de negligência da salvação. Quando nós abafamos o pensamento sobre o juízo vindouro, quando nós sufocamos a nossa consciência, quando o pecado não dói mais, quando nós não sentimos mais o mau cheiro do pecado, quando nós não sentimos mais a hediondeira do pecado, quando o pecado passa a ser normal, justificado, quando o pecado passa a ser tratado como uma coisa qualquer, uma coisa normal. Quando a gente começa a usar aquele chavão, esse outro aí, não tem nada a ver, não tem problema, não tem importância. Hoje em dia é assim mesmo. Isso é sinal de negligência da grande salvação. Estava no ciclo do dia, eu brinquei com uma sobrinha, prima na verdade, né? E ela me ofereceu, eu leite, né? Leite. Perguntou: você não vai tomar leite na curral? Eu não posso, eu sou crente. Mas não tem nada a ver, tipo. Isso não tem nada a ver. O fato não tem mesmo, né? Nós só brincando com ela. Mas é o Senhor muito doido. Pecado não é pecado mais. Tudo pode. Eu tenho visto, irmãos, coisas tristes por aí. De gente que conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo, sabe o que é errado, vivendo deliberadamente no pecado e achando bonito. Tem a cara de pau para colocar em rede social, para você coisa mais linda do mundo. Irmãos, esse texto aos Hebreus não foi escrito para ímpios, não. Essa carta aos Hebreus não foi escrita para pagãos, não. Essa carta foi escrita para cristãos hebreus que estavam querendo desistir do Evangelho e voltar para o judaísmo, mas que já tinham entregado a vida a Jesus. É uma mensagem de alerta para quem ainda não entregou
para quem ainda não se converteu a Cristo, que precisa fazer isso urgentemente, porque quem não tem Jesus está caminhando no inferno. Essa é a mensagem do Evangelho, mas é uma mensagem principalmente para a igreja de Jesus Cristo. Achar o pecado normal, e pior, achar o pecado bonito, achar graça no pecado, é negligenciar a salvação. E Jesus não vai deixar isso claro. Todos nós aqui somos pecadores, pecamos todos os dias. Em pensamento, em atitude, em palavra. Todos nós precisamos todo dia recorrer aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, viver deliberadamente no pecado e achar graça, achar bonito, isso é sinal de negligência. Agora, se entristece a gente, fique pensando como é que Deus não deu uma coisa. Gente brincando com Deus, negligenciando aquilo que Cristo fez na cruz. Então, quando a gente abafa o pensamento sobre o juízo vindouro, quando a gente acha que Jesus não vai, não, esse negócio que Jesus vai punir, Jesus vai castigar, isso é mentira, não é não. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Não, porque João Batista era meio louco, mas Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é piedade, Jesus é salvação. Não, eu acho que você tem que conhecer Jesus melhor. Porque o Jesus da Bíblia não é esse, não. O Jesus da Bíblia, ele veio como pastor, morreu como cordeiro e vai voltar como juiz. Diz a Bíblia que ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Então não leva Jesus na brincadeira. O juízo vem aí. Pode ser hoje ainda. Mas eu vi muito testemunho para mais, porque agora eu falo, tudo bem. De repente pode morrer. O pastor Paulo ali para fazer uns dias atrás. Agora aconteceu qualquer coisa, não. Essa semana eu viajei bastante. Eu saí de casa e todas as vezes que eu saio viajar, eu falo para ele, para o Gabriel, assim, eu estou indo, vou tentar voltar, não sei se eu volto. Se der tudo certo, eu volto. Mas se eu não voltar, também vai estar tudo certo. Porque eu sei que o juízo vem aí. Eu tenho que estar preparado para todos os dias, todos os instantes. Porque eu não sei qual será o momento de me encontrar no Senhor. Pode demorar por 50 anos, mas pode ser urgente. Mas quando nós abafamos esse pensamento sobre o juízo vindouro, a gente começa a pensar nisso, dá medo, a gente muda de pensamento. Isso é sinal que você poderia vencer a grande salvação. E a última coisa que o Champlin destaca para a gente aqui é sobre como nós podemos entender se estamos negligenciando a grande salvação, quando a gente vive como as feras que perecem até onde diz respeito à eternidade. Ou seja, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, tudo que existe nesse mundo. A humanidade está vivendo como animais. Vive para comer, beber, trabalhar, dormir, se divertir e só. Como se não existisse alma, não existisse espírito, não existisse Deus. Portanto, queridos, se há alguma coisa dessa em nós, isso é sinal que estamos negligenciando a grande salvação. Precisamos estar atentos. Não podemos deixar de dar atenção às coisas de Deus. Não podemos deixar de ter prazer em estar na presença do Senhor, na igreja, nos cultos, lendo a Bíblia. Não podemos nos deixar absorver pelos interesses terrenos egoístas. Não devemos permitir que nosso coração se esfrie para com o sacrifício de Cristo, para com o amor de Deus. Não podemos nos ocupar com negócios e novidades desse mundo e deixar de nos preocupar com a vida de Jesus. Não devemos perder a consciência de Deus. Não devemos abafar o pensamento sobre o juízo. Não devemos viver como se não tivéssemos alma. Todas essas coisas são fases de negligência tão grande salvação. Escreveu Champlin. O autor continua dizendo que precisamos ouvir e nos apegarmos à verdade proferida por Jesus
João escreveu no seu Evangelho: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou e habitou entre nós. Então a mensagem do Evangelho nos foi trazida pelo próprio Deus, a palavra de Deus encarnada esteve aqui e anunciou essa mensagem a nós. Então o mensageiro é muito superior aos anjos. E se aqueles que negligenciaram os anjos sofreram um castigo cruel, muito maior julgamento haverá para aqueles que negligenciaram. E o autor vai falar para nós, a partir do verso 4, como que a verdade foi revelada. Como que em Jesus, a palavra de Deus encarnada, veio trazer a verdade para nós. Primeiro, ele trouxe a mensagem através da manifestação de milagres, da distribuição dos dons do Espírito Santo pelo Filho, verso 4. Ele trouxe a verdade para nós através da manifestação da autoridade do Filho, versos 5 a 8. Ele trouxe a verdade para nós através da humilhação do sofrimento do Filho para salvar os perdidos, versos 9 e 10. Jesus, a palavra encarnada, ele veio para nos trazer a mensagem de salvação, ele veio para nos alertar do juízo vindouro, ele veio para nos resgatar do império das trevas, e ele fez isso através dos seus milagres, ele fez isso derramando o Espírito Santo sobre nós, ele manifestou a sua autoridade, ele passou pela humilhação, pelo sofrimento, porque não havia outra maneira de salvar os perdidos. Stuart Elliott escreveu o seguinte: Jesus Cristo se tornou filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele veio à terra para que pudéssemos ir ao céu. Ele carregou os nossos pecados para que pudéssemos ser participantes da sua justiça. Ele tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua. Ele tornou-se homem a fim de restaurarmos tudo o que havíamos perdido em Adão. Foi assim que Jesus veio trazer a restauração. Jesus nos trouxe a verdade através da sua identificação conosco, para vencer a morte e nos santificar e nos conformar à família de Deus. Ele se tornou um de nós, se tornou carne e sangue como nós, se tornou o nosso irmão mais velho, primogênito de muitos irmãos. Ele se identificou com a nossa natureza, ele sentiu o que nós sentimos, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Nós estamos assistindo lá o The Chosen, é a dramatização interessante: Jesus com fome, Jesus ansioso, Jesus cansado. Essa foi a identificação do Filho com a nossa miséria. A maior humilhação de Jesus, irmão, não foi subir naquela cruz e pagar o preço do nosso pecado. A maior humilhação de Jesus foi se tornar um de nós. Ter que chorar porque queria comida. Eu não sabia falar ainda. Precisava chorar para mostrar que estava com fome. Precisou aprender a andar. Precisou ser tratado como criança, como adolescente, como jovem, para se identificar conosco, para tomar sobre si os nossos pecados e nos santificar, nos conformar à família de Deus. A mensagem foi entregue a nós por Jesus através da autoridade que o Filho agora possui, para ser o mediador do socorro da humanidade. Porque quando eu e você somos tentados hoje, nós temos um mediador diante de Deus, que sabe o que é ser verdade, que sabe o que é passar o que nós passamos, que sabe o que é sofrer o que nós sofremos. Nenhum de nós poderá chegar e falar assim: Senhor, eu sei que a tentação do Senhor não sabe o que está na minha pele. Eu vou olhar para você e sim. Sei muito bem. Eu sei o que é passar pelo que você passa, diz o Senhor. Jesus sabe o que é sofrer o que nós sofremos, Ele é o que é sofrer muito mais do que nós sofremos. Jesus sabe o que é enfrentar a tentação que nós enfrentamos. Ele enfrentou a tentação sem pecar, mas enfrentou a tentação e venceu. E por isso Ele é o mediador que nós temos entre nós e Deus. Então nós não podemos negligenciar a mensagem de Deus. Não podemos negligenciar a mensagem de salvação. Dito tudo isso, que fica de lição para nós então nesse texto, é que eu e você precisamos dar a Jesus mais importância do que aos outros. Existe, tanto no meio evangélico, quanto no catolicismo romano, uma certa veneração a anjos.
ninguém foi gerado como Jesus foi. Precisamos dar mais importância a Cristo que aos anjos, por causa da sua geração eterna. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos dar mais atenção e crédito a Cristo do que aos anjos, por causa da sua autoridade. Anjo nenhum possui a autoridade que Jesus possui. Precisamos dar mais crédito a Jesus do que aos anjos, por causa do seu poder. Nenhum anjo é tão poderoso quanto o Senhor Jesus. Nenhum deles venceu a morte. Nenhum deles venceu o inferno. Nenhum deles pode salvar qualquer um de nós. Precisamos dar mais crédito a Jesus, mais importância a Ele do que aos anjos por causa da obra de Cristo. Jesus é o único que veio, viveu nesse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Ele venceu a morte, Ele matou a morte. A morte não tem mais poder, não tem mais domínio nesse mundo. Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo. Todas as coisas deles estão sujeitas. Devemos dar mais importância a Jesus do que aos anjos por causa do seu status. O que é o status? A palavra hoje está dando nome. Eu tenho lá o status do Facebook, o status do WhatsApp, o status do Instagram. É a mensagem que relata como você está agora. Amanhã já acabou. Qual é o status de Jesus? João viu o status de Jesus. Diz o apóstolo João, ele tem os cabelos brancos como a lã branca, a sabedoria incomparável. Tem os olhos como chama de fogo, ele pode ver todas as coisas. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios, é a palavra que penetra no mais íntimo do coração do ser humano. Os seus pés são como latão reluzente, ele passa julgando. O latão foi o bronze e o latão eram usados nos altares, é o lugar de julgamento. É aquele que vem para pisar o lagar da reino de Deus. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo da glória, que está sentado diante de Deus. E quando João cai como morto diante dele, ele coloca as mãos sobre João e diz: não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele foi morto, mas viveu e vive para todo sempre. Aleluia. Por causa desse status de Jesus, nós devemos saber, crer e dar crédito ao fato de que Ele é superior a qualquer tipo de anjo. Pastor, mas tem anjos que são magníficos, são poderosos, são importantes, mais importante do que isso é Jesus. Ah, mas é a história do nosso anjo da guarda. Quem nos guarda é Jesus. Em Cristo nós estamos seguros. Aleluia. Então nós concluímos dizendo que Jesus é melhor do que os anjos. Ele é o Filho e os anjos são servos. Jesus é o Rei, os anjos são súditos. Jesus é o Criador, os anjos são criaturas. Jesus é o Salvador da igreja e os anjos são ministros que servem a igreja. Portanto, por mais que a ideia da presença dos anjos possa nos impressionar, por mais que haja o cântico que tem anjos voando nesses lugares pentecostais, como nós somos pentecostais, amém? Eu sou pentecostal também. Conversando com um cliente que é irmão essa semana, convidei ele para vir aqui, assembleando, ele disse: mas guarda a glória lá. Eu falei: bora, eu sou pentecostal. Guarda a glória à vontade. Você quer dar glória aí? Guarda a glória. Esse glória não foi pentecostal, não. Você quer dar glória? Quer ou não quer? Glória a Deus. Jesus. Vamos lá para a minha mensagem. Treinamento de glória. Vamos lá, 1, 2, 3. Não treinar mais. Nós somos pentecostais, não? Nós somos presbiterianos, renovados. Ninguém detém, a obra é santa. A obra santa do Espírito. Somos batizados no Espírito Santo.
pode nos socorrer em momento oportuno. Aleluia. E a pergunta que fica para nós, irmãos, é: qual a importância de Jesus para nós? Que importância eu e você temos dado para Jesus? Porque a gente está falando aqui que a gente tem que dar uma importância maior a Jesus do que aquela que a gente dá para os anjos. Muita gente nem anjo pensa. Então, em Cristo, então, misericórdia. O quanto Jesus é importante para nós? O quanto a obra de Jesus é importante para nós? O quanto o status de Jesus é importante para nós? Que importância nós temos dado a tudo isso? A pessoa, a obra, ao status de Jesus? Eu e você temos nos apegado firmemente à verdade que foi proferida pelo Filho, ou nós temos negligenciado a palavra de Deus? Se temos negligenciado, para onde escaparemos nós? Vamos ficar em pé. Se você puder, fique em pé, que as suas olhos nos olhos. Seja bem sincero com você. Imagine-se agora diante de um espelho e olhe para você mesmo. Que importância Jesus tem tido para mim e para você? Como você tem tratado a mensagem do Evangelho? Como você tem lidado com Jesus? O autor da carta aos Hebreus aqui, ele usa essa comparação de Jesus e os anjos para nos chamar a atenção. Nós não podemos negligenciar o fato de que Jesus veio e nos trouxe a mensagem de salvação. E ela é a única maneira, o único meio, o único caminho de fugirmos do fogo do inferno. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a vida a Jesus hoje. Não perca tempo. Não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. E reconhecer que é um pecador, uma pecadora que precisa da salvação que somente Jesus pode dar, para que você tenha a esperança da salvação, a certeza da vida eterna, para que você tenha esperança, para que você tenha alegria, tenha paz, mesmo diante das tribulações, das dificuldades da vida. Se você se afastou, se você está longe, arrependa-se hoje em nome de Jesus, volte. Não negligencie mais essa tão grande salvação, porque se você negligenciar, para onde você vai? Para onde você vai escapar? Não é que você de contas, que desculpa você vai dar, que argumentos você vai usar. Se você está no meio da comunidade cristã, mas tem negligenciado a tão grande salvação, tem se ocupado muito mais das coisas desse mundo do que com Cristo, tem tratado com leviandade as coisas de Deus, arrependa-se em nome de Jesus. A minha mensagem nessa noite não é para que você deixe de pecar, porque isso é impossível. Eu não consigo deixar de pecar. Deus sabe que você não consegue deixar de pecar. Deus conhece o nosso coração e sabe disso. Não é essa expectativa que Deus tem a nosso respeito. Mas Ele quer que nós levamos a mensagem do Evangelho a sério. Deus quer que nós levemos a luta contra o pecado a sério. Deus quer que nós levemos a santidade a sério. Porque no passado, aqueles que negligenciaram, a Bíblia está cheia de exemplos de gente que brigou com Deus e deu mal. E não sou eu e nem você que vai ser diferente. Não sou eu e não é você que vamos levar Deus de qualquer jeito, vamos ignorar a mensagem do vírus, vamos ignorar a mensagem da volta de Jesus, vamos
ignorar a mensagem da cruz, vamos tratar a igreja com irresponsabilidade, vamos tratar o ministério de qualquer forma, e Deus vai deixar para lá. Não vai ser comigo com você que isso vai acontecer, não. Então, com todo o amor do meu coração, eu apelo para você nessa noite: arrependa-se. 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 Quebrante-se. Volte para Jesus. Se entregue a Jesus. Você que está nos acompanhando à distância, ainda não é cristão, entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Não perca mais tempo. Não perca mais oportunidades. Rompa com a velha vida. Rompa com o mundo. Quebre a aliança com o mundo. Faça uma aliança com Jesus. Desça as águas do batismo. Assuma um compromisso firme com Cristo. Venha para a igreja congregar. Exerça o seu dom, o seu talento na obra do Senhor. Fale da esperança da salvação. Busque ansiosamente pela santidade. Fale da vida de Jesus. Tenha um anseio pelo céu. Peça para que o Espírito Santo faça nascer no seu coração o desejo do céu. Tenha os seus projetos, tenha o seu trabalho. Melhore, progrida, prospere, mas tenha os seus olhos no céu, na eternidade. Apaixone-se por Jesus. Se você perdeu a paixão que tinha por Jesus, diga nessa noite: Senhor, renova o meu coração. Restaura a minha alegria da salvação. Ó Deus, nós te agradecemos pelos anjos. Te agradecemos, ó Deus, por esse ministério que eles têm de servir a igreja, de ser instrumentos de bênção nas nossas vidas, Pai. Mas nós queremos te agradecer muito mais por causa da pessoa de Jesus, por causa da palavra de Jesus, da mensagem de Jesus, da obra de Jesus, do poder, da autoridade de Jesus, do status de Jesus hoje. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou o Filho. Os anjos não poderiam fazer a propiciação no nosso lugar, os anjos não poderiam nos livrar da condenação do pecado, mas veio o Filho. Obrigado por tão grande salvação, Senhor, e perdoa-nos, ó Deus, por negligenciarmos tão grande mensagem, tão grande salvação. Pai, nós queremos nos arrepender de sermos negligentes, omissos, frios, indiferentes, soberbos, egoístas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai amado, aqueles que ainda não tinham entregado a vida ao Senhor estão fazendo isso hoje. Pai, recebe essas pessoas no teu seio, ó Deus amado. Que elas encontrem, ó Senhor, alento, conforto, consolo em Ti, ó Deus. Que sejam capacitados pelo Teu Espírito para romperem com o mundo e estabelecerem uma nova aliança com o Senhor. Ah, Deus, faz nascer de novo a paixão, a alegria da salvação em nós. Renova o nosso coração, renova o nosso espírito, renova a nossa alma, Senhor. Ah, grande Deus, se os teus anjos estiverem ao nosso redor, se os teus anjos passeiam no meio da congregação, nós te louvamos por isso, mas o que nós mais temos interesse, Senhor, é na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos nos afastar de Ti, Senhor. Não nos deixe nos afastar de Ti, Senhor. Não nos deixe nos perder de Ti, Senhor.
Busca o Senhor, busca o Senhor. Peça de novo o Senhor. Busca a restauração, a alegria. Renova-nos a cada dia, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade, Pai, para que possamos ter paixão pelo Evangelho, paixão pela Tua Palavra. Faz arder o fogo do Teu Espírito nos nossos corações. Quebra, Senhor, toda negligência, quebra toda indolência, quebra toda sonolência, toda preguiça espiritual de nós, ó Deus. Aleluia, venha incendiar com o poder do Teu Espírito Santo. Oh, grande Deus, grande Deus, grande Deus. Ei, ela rala para chover, ela para chover, ela para. Oh, obrigado por esse tempo na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por nos permitir prestar esse culto nessa noite, por ouvir os nossos louvores, por falar conosco pela tua palavra, por ouvir a nossa oração de súplica, Senhor. Leva-nos debaixo da tua graça. Dê uma semana de bênçãos, Deus, guarda os teus filhos em todos nós. Que a graça do Senhor e a misericórdia sobre todos nós. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco nessa noite, os visitantes que estiveram conosco, Pai. Todos que nos tocaram, cheios do poder do Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. E agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça e salvador de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo, aonde quer que estejam, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Deus abençoe a todos, semana de bênção. Venha quarta-feira às 8 da noite, tá certo? A gente tomar um café junto aqui. Domingo que vem às 19 horas. Um grande abraço.